O tema da minha mensagem hoje é motivos de discórdia na igreja. Lembrando, como eu disse na última semana, Paulo ele escreve as suas cartas com o objetivo de resolver os problemas das igrejas. E nada então mais se aplica à nossa vida como congregação do que essas epístolas que Paulo escreve, tanto aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Filipenses, porque vocês verão que no decorrer da epístola, essas igrejas, elas tinham falhas e muitas das falhas das quais nós também temos. Então, a mesma forma com que Paulo diz que eles deveriam se corrigir, é como nós também deveremos nos corrigir. E Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, vamos ler, diz assim: Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Só até aí, tá bom. Lembra que na última quarta-feira eu falei sobre unidade, sobre a importância da igreja pensar a mesma coisa. E quando eu digo pensar a mesma coisa, não estou dizendo que não possa haver pensamentos divergentes, até mesmo em relação à teologia, não há problema, desde que não sejam coisas centrais, óbvio, né? Então, pensar de uma mesma forma, a gente saber que há uma liberdade para se pensar diferente, mas naquilo que é essencial devemos pensar a mesma coisa. E aqui Paulo, ele escreve essa epístola, ele começa o capítulo 2 justamente corrigindo um problema que estava tendo na igreja. Duas irmãs, não eram pessoas de fora, duas irmãs crentes, nascidas de novo, estavam tendo uma discórdia dentro da igreja. Então Paulo vai dizer, olha, eu rogo, eu imploro, basicamente, é o que ele está dizendo, a vocês, Síntica e Evódica, para que vocês falem a mesma coisa, para que vocês pensem a mesma coisa. E se houve essa desavença entre duas irmãs na igreja, a qual Paulo era o pastor, você acha que na nossa não pode haver? É claro que pode, não só pode como há, entre irmãs, entre irmãos, entre todos. E nós devemos saber como agir em relação a essas coisas. Paulo, ele corrige essas irmãs, para o bem delas, porque toda correção é benéfica. Por mais que às vezes nós não gostamos de ouvir, se a correção vem de alguém que nos ama, de que se importa com a gente, pode ter certeza, toda correção é benéfica. Eu constantemente falo para os meus filhos, né? E às vezes eu erro muito com eles. Mas eu sempre falo, olha, eu nunca erro com vocês com o objetivo de errar. Todas as vezes que eu errei foi com o objetivo de acertar. E se eu e sua mãe estamos falando, vai por esse caminho, não faça diferente disto, é porque não existe ninguém neste mundo que ama mais vocês do que nós. Então, siga as nossas instruções. E se a gente errar, perdoe-nos, mas na maioria das vezes a gente vai estar certo. Então, Paulo, ele como um pai amoroso, ele está corrigindo também. E eu terminei na última semana dizendo que nós devemos pensar concordemente, como ele vai relatar, né? Pensem a mesma coisa. E como eu falei, podemos ter gostos diferentes, podemos teologicamente ter alguns pontos diferentes. Não tem problema, mas naquilo que é essencial, devemos ser unidos. É como Santo Agostinho disse, né? Nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, e em todas, caridade, caridade no sentido de amor. Naquilo que é essencial, nós somos um. Naquilo que não é o foco, o centro, não, daí há liberdade, mas em tudo que haja amor entre nós. E com base nisso, eu quero passar apenas 2 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. Primeiro, a discórdia é produzida por orgulho e partidarismo. A discórdia na igreja de Filipos e em muitas igrejas das quais a nossa também se inclui, acontece por conta de orgulho e partidarismo. Olha o que ele diz no versículo 3. Nada façais por rivalidade nem por orgulho. E em algumas versões na revista atualizada está por partidarismo, né? Nada façais por partidarismo. Por que Paulo diz? Não façam nada por rivalidade. Lembrando, não está falando para o mundo, falando para a igreja. Para a igreja. É uma carta endereçada à igreja. Nada façais por rivalidade. Por que ele começa dizendo isso daqui? Ora, porque o ser humano, naturalmente, ele tem rivalidade.
ele quer ser o melhor, ele quer estar à frente, ele naturalmente ele é competitivo, não gosta de ficar para trás, e você é assim. Todos nós. E isso aí não é algo que vem depois de grande, não, isso aqui vem desde criança. Posso dar um exemplo bíblico que vai remontar lá ao ventre? Lembra Jacó e Esaú? A rivalidade já começou ali, ó. Um tentou nascer puxando o pé do outro para nascer primeiro. Assim é o ser humano. Ele detesta ficar para trás, nem que seja no impopar. Não gosta. Não gosta. Por isso Paulo vem e escreve para a igreja: não façam nada por rivalidade. Quem aqui gosta de perder num videogame? Ninguém. Eu tenho o hábito de correr, né? E esses dias eu estava correndo lá no meu bairro, e não é que uma mulher me passou? Atrevida. Eu me senti um lixo, meu orgulho. Onde já se viu? Virei o Hulk correndo, não alcancei. Tive que aceitar, perdi, e feio, feio. O ser humano é assim, ele dificilmente consegue fazer algo sem olhar para o lado. Ele dificilmente faz as coisas sem... O que o outro fez? Deixa eu fazer melhor. Lembra lá, o Chaves, lá em 1600 antigamente lá, o Kiko vinha e via o Chaves brincando com um carrinho que era uma caixa de sapato ali, rodinha, tampinha de garrafa, e ele vinha, ia lá para a casa dele e voltava. Baita carro assim, né? O Kiko é só um retrato de todos nós. A gente quer sempre olhar para o outro e querer ser melhor. Nem que seja em pequenas coisas, nem que seja em coisas na igreja. O ser humano, ele é assim. Seja sincero. Não precisa responder, é uma pergunta retórica, né? Responda para você mesmo. Por qual motivo você trocou de celular a última vez? Você usou o bichinho até ele se desgastar, minha cara está esfarelando agora, tem que trocar. Ou é porque saiu uma versão mais nova, o fulano do trabalho comprou, e como pode fulano ganhar menos que eu tenho, e eu não vou ter? A esposa do meu primo estava falando para mim esses dias, eu queria ser pobre para eu poder ter um iPhone 13, porque é só pobre que tem iPhone 13, você percebeu? Ele se endivida, faz um carnê para pagar o negócio. Aí vai e compra. É por necessidade? Não é. É porque a patroa comprou. E onde já se viu um empregado não ter o mesmo celular da patroa? Assim é o ser humano. O ser humano é exatamente desse jeito. Ele reforma a casa, não é porque a casa precisa de uma reforma. É porque o parente dele reformou. E a gente não pode ficar para trás. Chegando no final do ano, onde já se viu a minha casa pintada da mesma cor há 5 anos? Não dá. Tem que dar um jeito, tem que fazer alguma coisa. Via de regra, ele compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta. Então Paulo vem e escreve para a igreja e diz: não façam nada por rivalidade, porque essas coisas também estão dentro da igreja de Deus. Você acha que não pode ter? A gente estava conversando, né, com os irmãos, o Gustavo está me falando. Você acha que não pode ter realmente pessoas que às vezes fazem as coisas na igreja simplesmente por conta de ego? Você acha que no louvor não pode ter isso? A pessoa dá uma tocadinha ali porque, nossa, agora todo mundo vai ver que eu aprendi. Então ele quer treinar, não é para tocar e glorificar a Deus, é para mostrar, viu como que eu aprendi rápido? Viu como que eu toco melhor que o outro? Você viu que depois de mim, os anjos começaram até a preencher mais esse local quando eu comecei a cantar? Ah, se não fosse eu neste lugar. Podemos fazer isso em relação ao louvor, em relação à pregação, em relação a quem canta. Hoje em dia, tem uma briga de ego em redes sociais, cara, ele não aceita até menos seguidores que o outro pastor. Daí ele faz de tudo, porque não gosta de ficar para trás. E isso é tão sério que eu lembro uma vez, eu frequentava um pequeno grupo em Aparecida, aí eu comecei a perceber que tinha uma disputa ali entre os irmãos do PG, né? Sabe qual era a disputa? Quem levava o lanche melhor. E a disputa era tensa, né? Era aquela disputa que, na verdade, a gente era beneficiado, né? Mas não é correto. Mas não é boa, óbvio, né? Eu via, dava semana, o irmão trazia tal coisa. O outro que era na semana que vem, vai ver o que eu vou fazer na próxima. Daí, quando chegava a minha vez, eu humildemente levava pipoca e refresco fresh. Para baixar a humildade, porque eu era pobre também, né? Mas eu não estou dizendo que não pode, irmãos. Daqui a pouco os irmãos PG pensam, né? Pastor, eu vou levar só coisa ruim. Não, leva coisa boa. Faz o que você quiser.
Mas a motivação é algo terrível. Tinha um pastor da igreja que a gente era, uma das maneiras que ele motivava os líderes de pequeno grupo a multiplicar o pequeno grupo, sabe como era? Ele oferecia uma viagem para quem multiplicasse o pequeno grupo em um ano. Viagem! Então você via que a pessoa, ela corria atrás de gente, de visitante. Era apenas para bater a meta ali, né? Só que a meta era em pessoas. Não era em produção de algo. Então, mesmo dentro da igreja, nós vemos essas coisas. A discórdia é produzida, como diz ali, né? Por conta de orgulho e partidarismo. É tão sério que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo os padrões puramente humanos? Quem é, pois, Apolo? Quem é Paulo? São pessoas, são servos, por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Paulo está dizendo o seguinte, olha, dentro da igreja estava tendo aqueles clubinhos, ó, eu sou do pastor Paulo, eu sou do pastor Pedro, eu sou do pastor Apolo, e tinha os mais espirituais que diziam, eu sou de Jesus Cristo, eu sou o espiritual. Aí Paulo vem e diz, parem com essas divisões, que absurdo, né? Eu prefiro esse do que aquele. Eu não estou dizendo que não tem a ver com afinidade nós temos, às vezes mais com um, mais com outros, faz parte, mas partidarismo na igreja é um absurdo. Aí Paulo vem e diz, olha, eu planto, Apolo rega, mas o crescimento quem dá é Deus, então é Deus quem deve ser glorificado. E é assim que eu e você também devemos sempre pensar, tudo que nós fazemos deve visar a glória de Deus. E aqui no versículo 3 ele vai dizer algo que, é algo tão difícil, né? Considere os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, toda vez que eu leio isso aqui, mas me dá até um calafrio, gente do céu. Considere os outros superiores a si mesmo. E por que ele diz isso? Porque este é o antídoto para que nós venhamos a vencer o orgulho e a arrogância. Considerar os outros superiores a nós não é uma tarefa fácil, não, de forma alguma. Eu sei, né? Existe um nível que é mais fácil e um nível que é mais difícil. Por exemplo, eu acho que é um nível bem mais fácil um pai, quando ele vê que o seu filho está fazendo algo melhor do que ele. O que se espera é que o pai fique feliz. Pelo menos é o que eu falo lá em casa com meus meninos, né? Olha, eu peguei vocês num lago, estou com vocês aqui nas costas nadando, e um dia eu vou parar. O que eu espero não é que vocês caiam para o lado, mas que vocês continuem progredindo, que vocês sejam melhores do que eu, que vocês sejam mais prósperos do que eu, que vocês tenham uma casa melhor do que eu, que vocês tenham um salário melhor que o meu. E eu, pelo menos, quando eu vejo eles avançando em algumas áreas mais do que eu, isso traz felicidade. Em relação ao instrumento, né? Pode ir, os dois mais velhos já tocam melhor que eu. Cauã, anos-luz melhor do que eu, violão. Samuel, teclado, então, nem se compara. Eu não fico triste. Óbvio que eu fico feliz. Agora, quando é relacionado a outro, que não é parente, começa a ficar difícil, né? Pode ir, eu estou aqui. Vocês nunca elogiam minha pregação, vocês perceberam? Não estou reclamando, não. Não é reclamação, vocês nunca elogiam. Daí eu trago o irmão lá de Guará, ele vem e prega, todo mundo, pastor, que benção, hein? Puxa, tanto tempo que eu não chorava no culto. Eu até isso aí ouvi. Tem que trazer ele mais vezes, pastor. E eu falo, ai, Senhor, tratamento, né? Aí, então, o Senhor vem e diz, considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, isso aí, vou trazer mais. É difícil, mas é isso que Paulo diz. Esse é o antídoto para a gente vencer o orgulho, para a gente vencer a arrogância, para a gente vencer até mesmo a inveja. E, meu irmão, não precisa ficar elogiando, não é? Pelo amor de Deus, né? Não precisa. Mas nós somos tratados constantemente. Vai falar que não acontece. Está lá, você mulher, você pinta o cabelo em casa, seu marido vê você pintando e não repara que você pintou. Daí chega na igreja e ele diz, nossa, a esposa do irmão lá pintou o cabelo, você viu? Você tem um treco quase. Como assim? Você me viu com a testa tudo marcada e tinta preta lá, não viu que eu pintei. E a fulano você viu. Nós temos que constantemente tratando essas coisas. E essa questão de orgulho, né, não adianta. Ele está em todo ser humano, independente de classe social. Independente de classe social. Porque você pensa assim, olha, quem é orgulhoso é apenas o rico. Não, não é.
O tanto de pobre que eu já vi. Eu sou pobre, mas ninguém bate um prego igual eu bato. Pode ver, desde o engenheiro. O engenheiro está lá. O engenheiro não, coloca aí, o dono de uma mansão, ele chega. Que casa eu tenho? Puxa vida. Quem tem uma casa dessa? Aí o engenheiro olha para a casa e diz: se não fosse eu fazer o projeto, eu não haveria casa. Aí o pedreiro diz: se não fosse eu cumprir a planta do engenheiro, não haveria casa. E o servente: se não fosse eu carregar concreto, não tinha casa. Mas todos têm esse senso de orgulho, de arrogância, e a gente precisa aprender a se desprender. No versículo 3 ele vai dizer: nada façais por rivalidade, nem por orgulho. Porque a igreja não é um lugar onde nós devemos brigar para ser melhor que o outro, mas nós devemos aplaudir quando o outro é melhor que nós. Por mais que seja difícil. É mais ou menos como se fosse uma partida de futebol. Quando você está com a bola, mas faz o seu melhor. Corre, se desgasta. Mas quando a bola estiver no pé do outro, torce para que fique melhor do que foi com você. E se ficar bom, aplauda. E se errar, não menospreze, mas queira que o outro melhore a cada dia mais. Então Paulo escreve as suas cartas, e ele para a gente é um exemplo, né? Ele vai dizer em 1 Coríntios assim: eu sou o menor dos apóstolos. Menor. E o menor ali não em estatura, mas o menor em significado, né? Em expressividade. Ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, dos quais não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja. Paulo ele vai falar no final da sua vida, no final. No começo nós nos vemos muito como pecadores, isso é normal. A praga é que quando o tempo vai passando, a gente vai se achando santo demais, vira quase um fariseu. Aí Paulo chega no final da sua vida e diz assim: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Depois de uma vida de santidade, depois de 3 viagens missionárias, depois de uma viagem a Roma, depois de sofrer por amor ao Evangelho, Paulo me diz: eu sou o pior dos pecadores. Talvez foi por isso que Deus o usou grandemente, porque ele constantemente se via como ninguém, viu os outros como melhor do que ele. E como diz Tiago 4, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E para terminar, põe o segundo ali, por favor, meu irmão. Para terminar, segundo princípio, não devemos ser egoístas, mas nos preocupar com os interesses do outro. Não devemos ser egoístas, mas nos preocupar com o interesse dos outros. Versículo 4, acompanhe aí comigo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Não se preocupe apenas consigo mesmo, mas se preocupe com o outro. Não existe unidade sem renúncia, não existe. Igreja unida, onde não há renúncia da nossa parte, da sua parte, da parte de todos nós, não é uma igreja unida. E Paulo, ele, em suas epístolas, muitas delas, ele começa apresentando assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. E a palavrinha ali no original, né, é de fato doulos, que significa escravo. Eu sou escravo, eu estou aqui para servir. É assim que funciona a nossa vida. Veja, um bom pai é aquele que se doa para os filhos. Sim, em todos os sentidos. Uma boa mãe é aquela que se doa para os filhos. Ela perde noites de sono. Ele trabalha de sol a sol. Tudo para sustentar e para trazer o melhor. Bons irmãos são aqueles que não pensam apenas em si, mas também pensam no próximo. E como nós seremos uma igreja forte, sabendo que você se preocupa apenas com o seu próprio umbigo? Sabendo que você está preocupado apenas se tem comida na sua casa, mas às vezes tem um irmão do lado que está precisando de alguma coisa, você não está nem aí. O que Paulo diz é que nós devemos nos preocupar conosco e também que os nossos olhos possam percorrer os lados para saber se sim, se há alguém ao qual nós podemos ajudar. Eu lembro de um amigo meu de turma no quartel, ele, uma vez, sem exagero, em lágrimas, a gente estava almoçando. E quem é aqui do quartel sabe, né? Comida do quartel não é lá aquelas coisas, não. Não é mesmo. Mas eu lembro dele chorando, dizendo assim: minha esposa e minha filha não tem nem isso aqui para comer em casa. Muita gente reclama da comida aqui, mas como que eu queria que eles estivessem comendo a mesma coisa que eu estou comendo hoje. E ele dizia que ele não conseguia nem comer direito, pensando na esposa com a filha, que tinha uma vida muito difícil. Então como? Às vezes nós
Ficaremos bem sabendo, olha, o fulano está desempregado, o outro está passando por alguma necessidade. É claro, né, não tem como você saber de tudo, mas chega aos nossos ouvidos. O que cabe a nós como igreja é de fato agir numa situação dessa daí. Nós somos chamados para servir. E quando eu digo chamados para servir, irmãos, eu já estou encerrando. Eu não digo só em relação a dinheiro, como as pessoas pensam, servir é pagar a conta de luz do próximo. Isso faz parte, se pudermos fazer, bem. Mas nós podemos servir de tantas maneiras. Eu lembro que tinha um irmão que ele era, chamava ele até de MacGyver, né? Ele fazia muita coisa, sabia de tudo, de elétrica, de a parte de alvenaria. Sabe aquele, as pessoas chamam marido de aluguel, né? Aquela pessoa que faz, conserta tudo que é coisinha em casa. E eu lembro que como ele tinha essas habilidades aí, ele tirava ali 1, 2 dias na semana para ajudar os irmãos da igreja, as famílias da igreja que tinham alguma dificuldade. Então ele falava, sábado eu vou lá à sua casa, então você já faz uma listinha, né? Tudo que está com problema. Sabe aquele chuveiro que sai quente, mas cai uma gota gelada bem no meio? Marca no papelzinho lá. Está vazando a água do vaso, não para. Estou com problema lá, o vaso sanitário está jogando, não está travado. A televisão não pega canal nenhum. Então ele tirava 1 ou 2 dias da semana sempre para ir ajudar essas pessoas. Essa é uma forma de servir. Essa é uma forma de servir. Se você sabe fazer algo, se você tem alguma habilidade, algum dom, pode ajudar de alguma forma o irmão, ajude. O Edivaldo, né, daqui da igreja, ele até desconfia quando eu chamo ele para tomar café lá em casa. Acho que ele pensa, né, o que será que tem para arrumar lá agora, né? Eu chamo ele para ir lá em casa e já sabe, tem as coisas lá. A última vez, falei, Edivaldo, tentei colocar uma porta aqui, não consegui, irmão. Eu comprei, mas eu pensei que era só chegar e colocar, né? Mas tem que raspar, tem que parafusar, buraco, maçaneta. Irmão, socorre aí. Tem café em casa. Nós temos que pensar como podemos ajudar o próximo e então fazer cristianismo, aí de fato pensar no outro. Agora, imagina o seguinte. Imagina você pegar esse princípio de ajudar o próximo e fazer o seu casamento. Se você faz isso com o seu marido, com a sua esposa, o que eu posso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer que ele goste, que ela gosta? Ou o que eu posso deixar de fazer que a deixe generosa? O que eu posso fazer? Se você coloca isso aí no casamento, as brigas vão diminuir drasticamente. Pode ter certeza, drasticamente. Se você expande isso aos filhos, o seu lar vai ser muito mais harmonioso. Se você estende isso para a igreja vai ser muito mais unida. Se você estende isso ao seu local de trabalho, olha o testemunho cristão que você não vai dar lá. Você não pensar apenas em si, mas também pensar no outro. Imagina o impacto que isso teria. Lembrando, Paulo está falando isso aqui justamente para a igreja, para que eu e você venhamos entender que a igreja ela não é um cabo de guerra, onde há disputas de ego. Hoje é fácil falar, né? Nós, uma igreja pequena, só que nós vamos crescer muito em nome de Jesus e conforme o tempo vai passando, essas coisas vão aparecendo também, porque você sabe, na igreja pequena, problemas pequenos, igreja grande, problemas grandes. Mas nós devemos sempre sondar as motivações do nosso coração. Se nós estamos sendo, de fato, esse cristão que Paulo nos ordena, e o maior exemplo de servir que ele nos dá é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olhe para aquilo que Cristo fez e faça igual. Eu não vou entrar especificamente nesse texto, né? Esse aqui fica para a semana que vem, se Deus assim permitir, mas põe, por favor, Filipenses 2, versículo 5. Paulo ele demonstra, né, como que a gente serve o próximo, como que a gente faz para que não haja briga na igreja em nenhum lugar, para que não haja partidarismo, para que não haja orgulho. Aí ele cita o próprio exemplo de Jesus Cristo, Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que nós vemos basicamente aqui é a exaltação de Jesus Cristo por conta de sua humilhação.
Ele se humilha, ele serve, ele se esvazia, e por conta dele fazer isso, Deus o exalta. Não é? Os humilhados serão exaltados. E eu gosto desse termo aqui, né? Se esvaziou. Se esvaziou é você tirar aquilo que você tem. Aquilo que você tem. É que tem muitas pessoas que às vezes elas vêm para a igreja e dizem assim, eu deixei muita coisa. Você pergunta, o que você tinha? Não tinha nada. É igual pobre enchente. Já viu pobre enchente? Eu perdi tudo. O que você tinha? Tinha uma geladeira e um fogão que funcionava 2 bocas. Eu perdi tudo. Jesus tinha tudo. E assim mesmo o que ele faz? Ele abre mão de todas aquelas coisas ali, por amor ao próximo. E diz a Escritura que ele chora, que ele experimenta o nosso sofrimento. E Paulo vem e coloca Jesus Cristo como exemplo para mim, para você, dizendo, como vocês devem servir o próximo? Olhem para Jesus Cristo. De que forma ele serviu o próximo? Não, ele não serviu fracionado, mas ele serviu fazendo tudo o que ele podia fazer. E se assim o fizermos, não há problema se Deus nos exaltar. Não que a gente vai buscar isso, fazer como uma moeda de troca, né? Então eu vou servir bastante para que Deus me exalte. Não. Nós vamos fazer aquilo de melhor que nós pudermos fazer, para que Deus seja glorificado através das nossas atitudes. Devemos sim viver em amor, como diz a Escritura, e sempre, sempre, não buscar apenas os nossos interesses, mas pensar nos interesses do próximo também. Amém, meus irmãos?